Eu não entendo, então, por que é que tem igreja evangélica que insiste em ficar nas sombras. É pastor se vestido de rabino, quipá na cabeça, só chama Jesus de Yeshua Hamashia, põe candelabro na igreja, entra com a Arca da Aliança na igreja, e até fizeram um templo de Salomão aqui nessa cidade de vocês, né? Não é muito longe daqui não. Afinal aqui não. Quer dizer, faz sentido isso. Esse tipo de coisa ataca a suficiência de Cristo. Ele é a substância do Antigo Testamento, ele é o cumprimento de todas aquelas leis da Antiga Aliança foram dadas para que você valorizasse o sangue de Cristo, para que você fizesse diferença entre o certo e o errado em Cristo Jesus, para que você lembrasse do repouso de Cristo no dia da ressurreição, para você lembrasse que Deus tem épocas especiais de restauração e de bênção. Tudo aquilo apontava para Cristo. Portanto, uma vez que eu estou em Cristo, eu não preciso mais guardar essas coisas. O legalismo não faz sentido para quem está em Cristo Jesus. É uma tentativa de acrescentar a obra dele e ataca a suficiência disso. Todo movimento que diz Cristo mais alguma coisa é legalismo. Cristo mais dízimo, Cristo mais paletó e gravata, Cristo mais tamanho de corte de cabelo, Cristo mais qualquer outra coisa é legalismo. Foge da suficiência e da plenitude de Jesus Cristo. Por que o nosso coração reluta em descansar completamente em Cristo? Porque sempre a gente quer fazer alguma coisa. A gente acha que é muito esmola grande, né? Cego desconfia, né? Então é muita graça. Mas será que eu não tenho que fazer nada? Tenho que fazer nada. Cristo já fez tudo? Sim, ele já fez tudo mesmo. Mas até a fé, até a sua capacidade de crer está no pacote, está no kit. Vem, a fé vem junto com isso, que você não pode ter por você mesmo. Resposta de Paulo para todas as demandas daquela seita: Cristo. Nele vocês estão circuncidados, ele já cumpriu a lei, despojou principados e potestades, ele é a consumação e a substância de todas as sombras do Antigo Testamento, ele é o cabeça do principado e potestade. Em Cristo você tem as respostas para todos esses questionamentos e a solução para todas essas demandas aí. Mas não terminou. Do verso 18 a 19 ele trata da terceiro componente daquela heresia, que era um misticismo. Esses homens estavam dizendo que tinham tido visões de Deus, dizendo que nós tínhamos que ter comunicação com os anjos, princípios rudimentares do mundo, para podermos chegar a Deus vencendo o pleroma. Verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha o que diz a Nova Versão Transformadora: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Não existe praticamente uma única seita no mundo que não começou com visão, com alguém reivindicando ter tido uma visão. Pensa, por exemplo, no surgimento do mormonismo. Joseph Smith, que era um jovenzinho que tinha andado em várias igrejas evangélicas da sua época e achou que todas elas estavam erradas, diz ele que uma noite acordou com um anjo pairando ao lado da cama dele. E o anjo se apresentou como o anjo Moroni, de onde vem o nome Mormon, e disse que tinha trazido de Deus a localização de umas placas escritas em egípcio antigo, placas de ouro, onde estaria a última revelação de Deus para os santos dos últimos dias, revelação que Deus havia guardado para essa época, a última revelação de Deus. Então, o Smith diz que ele foi até o local, descobriu as placas e traduziu, e é o livro de Mormon, o livro de Mormon. Então, começa com essa alegação de que há um novo conhecimento que não está na Bíblia, que vai além da Bíblia, que não foi dado aos apóstolos, mas que Deus reservou para os últimos tempos. Toda seita diz isso. Pega o islamismo. Mohammed, pastor de cabras, entra numa caverna, diz que ali lhe apareceu o anjo Miguel. E
Mohammed era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. E ele começou a ter revelações desse anjo, que ele dizia para um amigo que cometia a escrita. Daí surge o Alcorão, que se considera a revelação final de Deus. Eles consideram o judaísmo como a primeira, o cristianismo como a segunda e o islamismo como a terceira, dada através desse anjo, a última revelação de Deus para a humanidade. Você pode pegar a mesma coisa, o espiritismo de Allan Kardec. Ele vai dizer a mesma coisa, que os espíritos, falando através da mediunidade, trouxeram essa doutrina que tinha sido esquecida e que não tinha sido revelada com toda a clareza antes, que é a doutrina da reencarnação. Então, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ou o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, trata exatamente disso. O espiritismo kardecista se vê como a última revelação de Deus para a humanidade, dada através de contato com estes seres. Toda seita é assim. E no meio evangélico isso é muito comum hoje. Pega, por exemplo, o movimento G12, que dividiu igrejas batistas, presbiterianas. Castellani teve uma revelação em que Cristo lhe apareceu e disse: meu povo se equivocou durante 2000 anos, porque eu queria desde o começo que o discipulado fosse em grupo de 12, por isso que eu chamei 12. Mas a igreja cresceu, se multiplicou, catedrais, igrejas, mega churches e tudo mais, mega igrejas e tudo mais, e nós temos que voltar à simplicidade do discipulado de 12 a 12. Surge o movimento G12, não baseado na Bíblia, que você não vai conseguir provar na Bíblia que o discipulado é só na base de 12, mas baseado numa revelação que Jesus Cristo deu a César Castellani. E eu posso dizer para você que praticamente hoje, todas essas práticas que você encontra aí nessas igrejas, que parecem coisas estranhas e tudo mais, não tem o menor fundamento bíblico. E a argumentação vai ser essa: Deus me disse, Deus me apareceu, Deus me revelou, eu vi um anjo, eu tive um sonho. Isso é tão antigo quanto o livro de Colossenses. Porque era o mesmo argumento que essa seita estava usando lá em Colossos. Nós tivemos uma visão onde Deus disse que nós temos que adorar os anjos. Mas espera aí, está soando familiar? Quem foi o anjo que queria adoração? Não é? Quem foi o anjo que sempre quis adoração? Inclusive propôs a Jesus Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De onde veio essa visão? Por isso que a Bíblia é muito cautelosa quando ela nos adverte a ter cuidado com esse tipo de coisa, não mexer com esses poderes espirituais, porque você não sabe o que está por detrás. Portanto, meu canal de comunicação com Deus é sua palavra escrita, é a sua revelação, sola escritura, nela eu estou seguro. Em vez de me abrir para tentar ouvir Deus, ou a mensagem de Deus, ou o caminho de Deus para a minha vida, através de sonhos, visões e revelações, que eu não sei a origem. Porque uma das características exatamente desses seres é a capacidade de enganar. Ele é o pai da mentira que se transforma em anjo de luz. Por isso, está aqui, Paulo dizendo: não deixe que esse pessoal, não aceite a condenação desse pessoal que insiste numa humildade fingida. Porque eles chegam assim, com toda humildade, né? Não, eu sou um simples servo de Deus. Deus me deu uma visão, mas eu nem sei porque que Ele me deu essa visão, né? Eu sou nada diante de Deus, né? Vem com essa humildade fingida. E aí engana os incautos. Tem muito crente que vai atrás, crente que gosta de novidade. Gosta mesmo, para eles só Cristo. Eles querem alguma coisa assim mais emocionante, alguma coisa que eles possam fazer alguma coisa e tudo mais. E aí quando aparece um falso profeta dizendo esse tipo de coisa, diz: era isso que eu estava esperando. Vai embora atrás da seita. Lá vai, seguir o falso profeta. Como tem muitos hoje. O que é que falta? É o conhecimento do Evangelho. Um dos slogans mais perniciosos usados no meio evangélico é: a letra mata e o espírito vivifica. Tirado do contexto, talvez eu fale disso amanhã de manhã. O apóstolo Paulo, quando diz a letra mata e o espírito vivifica, não está fazendo um contraste entre doutrina, estudo, versus espiritualidade, piedade e plenitude do espírito. Ele está contrastando a antiga aliança e a nova.
Duas coisas completamente diferentes. Entretanto, ao dizer isso, a letra mata e o Espírito vivifica, existe uma rejeição ensinada por muitos líderes aos membros de suas igrejas, dizendo: não estudem doutrina, não leiam comentários, não pesquisem a palavra de Deus, porque doutrina mata. Olha para as igrejas históricas e tradicionais. Eles podem ter um ponto, porque muitos teólogos bons que nos deram boa teologia eram áridos, eram secos, não tinham vida, às vezes não faziam nem, não estavam envolvidos no pastorado. Eu entendo a força desse argumento, mas esses homens estavam errados, porque não existe dicotomia entre uma mente preparada, uma mente culta, que entende a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, e um coração piedoso, cheio do Espírito Santo, que quer viver uma vida para Deus e viver uma vida de oração. Então não se deixa levar por essa piedade, por esse misticismo aí que está desprovido de fundamentação bíblica. Esse pessoal, Paulo diz aqui, baseia-se em visões sem motivo algum na sua mente carnal, ou seja, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles vieram com estas invenções que acabam tirando a suficiência de Cristo.